vai embora. Eu gostei. É lógico. Você sabe o que é o Tira-Teima? Não? Que pena, porque esse é o último episódio do ano. Mas é isso aí, eu podia passar isso aí, cara. Opa, eu! César, Thiago, velho! Continua sem ele. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone. And another one gone. Another one bites the dust. Hey. O Tira-Tema foi uma série de vídeos que o Grande Capítulo fez e que foi revolucionária. A gente conseguiu transformar e aproximar o Grande Capítulo dos capítulos de todo o estado, tentando de uma forma rápida e eficiente resolver o problema que vocês têm diariamente, sem que a gente precise se deslocar e estar presente de maneira... E mais, resolver a discussão. E como? Justamente. Como resolver a discussão? Propondo a Solução. A solução. Essa foi a nossa ideia com relação ao Tira-Tema e eu acho que a gente conseguiu atingir muito os nossos resultados, não é mesmo? Eu acho que quando a gente queria trazer essa ideia do Tira-Tema era justamente para resolver um problema que a gente encontrou. Que a gente tem muitos protocolos, muitos procedimentos dentro da ordem que a gente não fala sobre. A gente não tem nada oficial falando sobre. É um problema geral, né? É. A gente encontra em todos os capítulos. Por exemplo, um dos primeiros episódios do Tira-Tema em geral era sobre saudação, né, dentro do templo. Isso não é falado, São né? coisas que mesmo nos materiais oficiais acaba deixando um pouco de lado. E é por isso que tem a discussão, que a gente fala tanto de buscar a solução. E além dessa discussão, a gente tinha uma discussão talvez ainda maior, que foi o segundo tema do Tira-Teima, né? Que é a discussão sobre política. O pessoal discute sem saber, ainda mais ano de eleição, o que cada cargo faz, como que elege, o que é sistema político, o que é sistema eleitoral, quais são os poderes do país. E eu acho que isso é muito importante porque, assim, apesar de a ordem não ter esse viés político, é muito importante que Demolei tenha consciência política, né? Porque a consciência política envolve a melhora da nossa sociedade. Exato, né? o objetivo principal do Demolei é você formar cidadãos conscientes das suas obrigações E e seus foi deveres. aí que surgiu o segundo eixo, né, do Tira-Teima esse ano, que foi o Demolei Consciente. Até porque dá pra você falar de política sendo partidário. Da Sem partidária. dúvida. É totalmente possível. E acho que entra muito na questão que a gente queria falar também sobre os bastidores, né? Como surgiu tudo isso, a gente sentou todo mundo junto numa sala e tentando descobrir qual que era o modelo certo para tentar trazer toda essa solução. Né? Demorou. Tanto que, na verdade, né, o projeto ele eram duas séries separadas que depois a gente teve não lembro quem foi, teve um insight, pegou e juntou, como se fosse um canal de dúvidas, assim. Enfim, já entrando no assunto, a gente criou duas séries. O primeiro, Demolei Consciente, que o Terenzi foi quem fez o roteiro e pôde falar mais sobre isso. O Demolei Consciente, como a gente estava falando, a gente tratou dos temas mais importantes no ano de eleição, né? A gente explicou quais são os poderes, né? O poder executivo, legislativo, judiciário, o que faz cada cargo, e a gente tentou dar para vocês, Demoleis, e para todo mais público que assistiu, as informações mais importantes para a pessoa votar, né, nesse ano. E acho que a gente conseguiu. A gente consegue perceber pelo tanto de visualização que teve, né? Nos vídeos no YouTube. Compartilhamento. Esses 1.300 que a gente falou foi só do eleitoral. O pessoal se interessou, só dos vídeos eleitorais deu tudo isso. E aí a gente teve outra série que é Treinamentos, né? Que o de Paula escreveu todos os roteiros, a gente gravou, deu 10 vídeos e a gente chegou a 2.300 visualizações só do Treinamentos. Que é legal porque, apesar de ter mais que eleitoral, é óbvio, porque o assunto é a Ordem Demolei, né? E a gente tá fazendo mais pra Ordem fácil de Demolei, lidar, né? não poderia ser diferente. E também a gente tem o Toshio, né? A gente não pode. Por último, mas não menos importante. Né? Pois é. O do Toshio é interessante porque foram só 3 vídeos. Mas explica o que é. O que Beleza. foi o do tio Toshio? O documentário do Toshio, né, ele veio bastante pra questão do centenário. Né? A ideia inicial era... Não dele, né? Da ordem Demolei. Mas ele também. Só que o cara tinha toda a história. A gente te ama, tio. Só que o cara ele tinha toda a ideia, né, de como que surgiu a Ordem Demolei. eu acho A ideia né, do Toshio foi trazer direto da fonte, principalmente da Ordem Demolei paulista, foi o cara que fundou 60 capítulos, correu bastante o estado de São Paulo, saber os primórdios, né, qual o alicerce que a gente teve, qual foi a nossa base para conseguir estar no jeito que a gente está hoje, né? É bem simples, né? Se a gente for parar para pensar,
a pessoa viva que mais sabe da Ordem Demolei é o Tio Toshio, né? Não tem como. E outra, nesses 3 vídeos que a gente lançou, a gente conseguiu mais de 1000 visualizações só nos 3 vídeos. Então o pessoal se interessou muito. São 3 assuntos muito importantes. Inclusive, quem não assistiu, o link tá aí embaixo, assista. É muito importante para a formação da Ordem Demolei como um todo. É interessante pra caramba. E o que eu achei mais legal... Deu muito trabalho de fazer, né? E o que eu achei mais legal é que no documentário do Tio Toshio a gente conheceu a vida dele toda, né? Não foi só a atuação no Demolei. A gente soube desde a infância basicamente, dele. a gente foi lá pra Brodowski, que é onde ele tá morando, e falou sobre a vida inteira dele, pessoal, profissional, passou o dia inteiro. Até porque isso é bem curioso, né? Porque às vezes a gente vê o Tio Toshio assim, entrando num congresso, por exemplo, e a gente tem toda aquela, nossa, o Tio Toshio, né? Mas a gente não sabe, pô, quem que foi o Tio Toshio na vida? No final das contas é um dos nossos. E como ele chegou ali, né? É uma inspiração pra todo mundo, né? Qual foi o apoio? Não só de Ordem Demolei, mas história de vida, né? Uma pessoa que se dedicou tanto a alguma coisa, quem não gostaria de se dedicar tanto a algo? Questão de humildade, liderança, trabalho. Você percebe isso no vídeo, né? Sim. O cara bem humilde, é tudo muito legal. É isso. Inclusive, fechando toda essa conta, a gente conseguiu 4.300 visualizações no total, com todas essas séries de vídeo, documentário, além de toda a divulgação feita pela Secretaria, né, de Comunicação. E a gente conseguiu triplicar o canal, que isso é muito bom, né? E em uma gestão nesse ano conseguiu triplicar o canal e conseguir mais de 200 inscritos só com essa atividade toda, que é bastante gente. E agora? O que vem pela frente? Boa pergunta. E aí, galera, vamos levar?